E vem conferir a análise do segundo episódio da quinta temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, The Hashira Training Arc. E quando lançou a última temporada de Demon Slayer, eu achei que seria uma boa ideia fazer uma análise semanal de cada episódio e depois fazer uma crítica da temporada como um todo. Esse não é o primeiro anime que eu fiz isso, depois eu fiz com outros animes, como por exemplo Jujutsu Kaisen, também fiz com Blue Exorcist, e agora eu resolvi que vou manter isso com essa nova temporada de Demon Slayer. Então eu queria deixar esse recado antes de começar a análise, que eu vou fazer uma análise semanal de cada episódio dessa temporada e que no final vou fazer uma crítica da temporada como um todo. Também queria falar que essa temporada vai ser um pouco menor, porque o arco dos Hashira no mangá é menor, então a partir daí essa temporada vai ser menor. E o último aviso é sobre o primeiro episódio, porque você deve estar assistindo esse vídeo pensando, bom, semana passada você não fez um vídeo falando sobre o primeiro episódio da quinta temporada, e eu não fiz porque eu fiz análise do filme. Quando saiu nos cinemas o filme Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, The Hashira Training Arc, eu assisti e trouxe a crítica do filme aqui pro canal. E o filme, ele passa o final da última temporada e ao mesmo tempo ele traz o primeiro episódio dessa nova temporada do arco dos Hashira. Então não faria sentido eu fazer uma análise em cima do que o filme já mostrou. Então se você quer saber minha opinião sobre esse primeiro episódio, está lá no filme Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, The Hashira Training Arc. Então a partir daí, vamos falar do segundo episódio dessa quinta temporada. E a gente começa o episódio com a senhora Tamoyo, assim como mostrou no final do primeiro episódio, onde mostra que ela recebe uma mensagem do Corvo do Kagawa, que realmente é o líder dos Hashira. E ele manda uma mensagem fazendo um convite inusitado para ela, que seria ela ser a pessoa que vai cuidar da parte médica e analisar e acompanhar a parte da saúde da Nezuko. Porque a partir que a Nezuko saiu no sol, ela começou a criar uma nova característica. Agora ela é o primeiro demônio que consegue sair do sol. E a partir daí, eles têm que analisar. Mas quem é médico ali dentro dos Hashira, eles nunca chegaram nesse nível. Então chamar alguém de fora seria muito importante para poder analisar um pouco mais ela. E eles resolveram chamar um demônio. E esse demônio seria Tamoyo. Então a partir daí, esse começa com esse convite dela sendo chamada para entrar na parte do castelo, vamos dizer assim, da casa onde envolve os Hashiras, os exterminadores de yokais como um todo, e a partir daí ela vai cuidar da Nezuko. E já é uma grande virada, porque é uma personagem que ela é interessante, ela apareceu forte na primeira temporada, e a partir daqui ela volta para ter mais espaço. A partir daí vai começar a abertura, mas eu vou falar o que eu achei da abertura e do encerramento no final do vídeo. Logo depois, a gente acaba chegando, vendo o Tanjiro, que ainda está se recuperando da lesão grave que ele teve na última luta. E por causa disso, ele ainda não conseguiu ir ao local onde está acontecendo o treinamento dos Hashira. E já que todos os Hashiras estão treinando todos os exterminadores para praticamente a guerra que vai chegar, então o Tanjiro é o único que não tá lá. Então o que o mestre dos Hashira resolveu fazer? Resolveu mandar uma carta pro Tanjiro, porque ele sabe que o Tanjiro é o cara que pode convencer o Gyu a realmente entrar no treinamento dos Hashira. Porque por um motivo que ainda não foi revelado até o episódio 2, o Gyu não foi foi o único Hashira que não foi treinar. Até Hashira aposentado apareceu para treinar e ele não foi. Então o Tanjiro resolveu, seria a pessoa que teria essa missão. Obviamente o mestre não mandou o Tanjiro simplesmente porque ele é o único que está fora de combate, é o único que está lesionado, vamos dizer assim. Ele também mandou porque ele sabe que o Tanjiro tem uma ligação forte com o Gyu exatamente por causa da respiração que envolve a água. E a partir daí ele aceita a missão e vai atrás dele. E depois disso o Tanjiro chega na casa do Gyu e vai tentar convencer ele a realmente entrar no treinamento dos Hashiras, ensinar os outros a realmente lutar no seu estilo de respiração. E essa é a melhor parte do episódio pra mim, uma das, né? Eu achei que foi uma parte muito boa, porque realmente essa parte poderia virar algo expositivo, poderia virar algo que realmente
fica aquele algo chato do Tanjiro querendo mostrar como ele é uma pessoa boa, enquanto o Gil fica revoltado contra o mundo. Mas não, eles resolveram fazer isso de uma forma muito melhor, que seria através da comédia, e isso funciona muito bem. Eu acho toda essa sequência que envolve o Tanjiro atrás do Gil, realmente querendo convencer ele a entrar como Hashira, a lutar junto, a treinar o Tanjiro até certo ponto, eu acho muito interessante como usam a comédia pra isso. É engraçado, é divertido, e uma sequência que poderia ser facilmente morosa e não poderia funcionar tão bem e você querer pular, vira uma sequência engraçada e divertida que eu quero ver mais. Eu gosto quando Demon Slayer se solta um pouco mais antes de começar a parte da luta dos arcos e brinca com essa comédia através do rosto dos personagens, e isso funciona bem. E aqui mais uma vez funciona bem, a gente vê toda uma sequência envolvendo os dois conversando, até que o Gil percebe que se ele conversar com o Tanjiro, talvez ele vá embora. E aí ele vai começar a contar um pouco sobre o seu passado. E aí a gente vai começar esse flashback super interessante que envolve o Gil e como ele chegou até o lugar dele ser Hashira. Porque o Gil fala que ele não pode treinar o Tanjiro porque ele não se considera o pilar da água. Mas pra gente ele sempre foi o pilar da água. E ele vai explicar o que aconteceu. Ele fala que ele nunca terminou o teste realmente para virar um exterminador de alto nível como deveria ser. E ele explica o que aconteceu. Ele fala que um dia ele chegou na floresta e ele conheceu um menino chamado Sabito. Sabito, que é o mesmo menino que treinou o Tanjiro na primeira temporada, e ele já tinha morrido. A gente sabe que ele virou um fantasma lá. E a história é o seguinte: eles dois treinam junto, o Sabito e o Gil. Eles são guerreiros, eles são grandes amigos, melhores amigos a partir dali, e eles vão fazer o teste para virar exterminador de demônio. Enquanto o Sabito vira um grande espadachim, já consegue realmente usar muito bem a respiração da água e destruir vários yokais, o Gil foi o oposto. No primeiro demônio que ele viu, ele já ficou paralisado. E ele ficar paralisado fez com que ele não conseguisse lutar e inclusive ferisse gravemente o olho. A partir daí, o Sabito acaba lutando sozinho e o Gil acaba desmaiando. Quando o Gil acorda, ele percebe que ele foi ele conseguiu sobreviver ao exame porque ele não morreu, mas o Sabito morreu. A partir daí, ele acaba virando um Hashira depois de tudo aquilo, mas ele se considera uma farsa, porque no primeiro teste que ele tem para virar um exterminador, ele não conseguiu matar nenhum demônio e simplesmente falhou na missão, além de ver o seu melhor amigo morrer na sua frente. E ele acaba levando essa culpa ao longo de toda a sua vida. E isso é interessante porque dá um crescimento e desenvolvimento para um personagem que a gente conhecia muito pouco. Nessa hora o Tanjiro acaba tendo uma frase muito interessante que acaba abrindo os olhos do Gil. O Tanjiro acaba falando que ele tem que passar a respiração da água para as próximas gerações, que não pode morrer nele. Quando ele fala isso, o Gil acaba lembrando de uma memória que nem ele lembrava que ele tinha, uma memória que ele tinha guardado e que ele lembra quando ele conversa com o Sabito, onde o Gil fala que ele vai desistir, que ele é fraco e que ele devia morrer. Enquanto o Sabito lembra ele que ele nunca deveria fazer aquilo, porque ele luta pela irmã dele e aquilo é algo muito nobre. E lembrando essa memória, o Gil percebe que ele não pode parar ali. Ele realmente tem que passar a palavra. Ele vira pro Tanjiro e ele fala que vai aceitar treinar ele e depois vai treinar no arco dos Hashira como um todo. Vai treinar onde tá tendo treinamentos Hashira. Mas nessa hora tem mais uma cena, uma piadinha que funciona bem, do Tanjiro falando pro Gil que ele vai fazer uma competição de comida. Tem mais um diálogo sobre treinamento e aí vamos pra última cena, que envolve a Kosho, que é uma das Hashira e que ela tá realmente preocupada com alguma coisa. Uma das suas principais aprendizes aparece e fala que quer seguir os passos dela como ela sempre fez e quer treinar com ela. Nessa hora a Kosho fala que ela não pode ir pro treinamento porque ela precisa derrotar um demônio. Ela vai falar de um grande demônio para ela. Ela explica para sua aprendiz quem é o demônio e ela fala que ela vai ensinar como derrotar ele. E aí se encerra o episódio. Então foi um episódio que eu gostei bastante. É uma temporada mais curta, como eu falei, então acho que eles vão trabalhar de uma forma diferente do que só ser um arco de treinamento. Vai ter o treinamento, vai ter muita coisa interessante, como por exemplo, no próximo episódio, a gente não tem uma motivação de querer ver o Gil e o Tanjiro treinando. A gente já quer ver esse flashback da Kosho, que pode ser muito interessante. Eu achei que foi um episódio que ele tá funcionando bem para um arco de treinamento. O treinamento tá acontecendo, muitos já vão ficar mais fortes quando a gente não vê, mas ao mesmo tempo, a gente já vê o Tanjiro evoluir com o Gil, que é um personagem que a gente conhece muito pouco. No próximo episódio, vão explorar mais a Kosho, provavelmente, e isso eu acho interessante. Esse não pode só ser um arco de treinamento. Esse tem que ser um arco além disso. Tem que ser um arco
para desenvolver os Hashira, porque os Hashira são interessantes visualmente, mas a gente conhece muito pouco sobre a maioria deles. Você dá mais tempo de tela pra gente conhecer eles, pode fazer com que, além de ter o treinamento, além de os personagens ficarem mais fortes e ir pra uma batalha final, você ainda tem um potencial de apresentar todos eles. E é isso que tá acontecendo aqui. No primeiro episódio você apresenta o arco, dá mais espaço para alguns Hashiras novos conseguirem lutar, e agora a partir daqui você já mostra uma evolução do Tanjiro com o Gil, e depois no próximo você vai para Kosho. Então eu gostei do episódio, não é o melhor episódio do mundo, muita gente provavelmente pode se decepcionar, porque já queria ação direto, mas pra mim eu prefiro um episódio que foca em desenvolver os personagens do que a ação como um todo. O treinamento pode ficar para depois. Um bom começo de temporada para Demon Slayer. E agora falar um pouco sobre a abertura e o encerramento, também gostei bastante da abertura e do encerramento. Não é a melhor de Demon Slayer, mas isso também é uma covardia, porque quase toda a abertura e quase todo o encerramento, mas principalmente as aberturas de Demon Slayer, são muito boas. Mas eu gostei, porque muita gente acredita que a abertura e o encerramento de um anime é só uma música legal que tá lá com um bom videoclipe para começar o episódio. Mas não é isso que acontece. A abertura, ela vai dar o tom do que vai ser o episódio, e o encerramento é para te acalmar como um todo. Esse é o conceito da abertura e encerramento. Eles não estão lá de graça, eles vão te colocar no episódio, no clima que o episódio quer. E, diferente das outras temporadas de Demon Slayer, que realmente focavam em ter grandes ações, aqui, como eu falei, é uma temporada de um arco de treinamento, uma temporada mais curta. Então, tem que ser algo mais tranquilo. E eu gostei da abertura por causa disso, porque ele mostra o que tem que mostrar numa trilha que te prepara para um arco de treinamento. Se há uma abertura, ela é gostosa, ela é divertida, em questão do som e da letra que ela tem. Você termina a letra e o som como todo, com uma abertura leve, com algumas sequências de ação no treinamento, e você começa o episódio muito bem. Você começa com um episódio muito triste, com uma música muito triste, por exemplo, em questão de batida, como ela vai funcionar, você vai começar com o episódio com uma vibe que ele não pede. E se você começa com uma abertura super agitada, assim, cheia de sequência de ação, você entra numa vibe que o anime não pede também. Então eu acho que a abertura pode não ser a melhor em comparação de qualidade com as outras que já teve de Demon Slayer, mas como eu falei, já é uma covardia. Mas comparado em relação ao que realmente importa, que é como te coloca no anime, como te prepara para o que você vai ver, isso eu achei muito legal. E o encerramento ele encerra muito bem, porque já que não vão ser episódios super frenéticos, ele encerra de uma forma leve que te termina bem para ir para um próximo episódio. E aí quando for mudar para pré-temporada, muda para uma abertura mais frenética que vai funcionar bem. Gostei desse episódio até agora, dos dois, não são fantásticos, mas começaram bem e ainda tem uma boa abertura e um bom encerramento. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você espera desse arco novo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.